Ela apagou tudo, todas as fotos, todas as homenagens e até as publicações em que defendia Ítalo Santos. Mas a pergunta é o que aconteceu para a maior defensora do influenciador simplesmente virar as costas para ele, depois de denúncias gravíssimas, prisão e uma sequência de escândalos que destruíram o império digital do influenciador. Parecia que Camilinha continuaria ao seu lado, custe o que custar. Só que algo mudou. E a gente não tá falando de uma mudança pequena, tá? A gente tá falando de uma jovem que chamava Ítalo de pai, participava de manifestações pedindo a sua liberdade e fazia questão de defendê-lo publicamente. Agora ela apagou todos os vestígios dele de suas redes sociais. Será que ela apenas decidiu seguir carreira sozinha? Será que ela descobriu algo que a fez mudar completamente de opinião? Ou existe um motivo ainda maior por trás desse rompimento? Nesse vídeo aqui você vai entender tudo o que está acontecendo, o que aconteceu, tá? Conhecer os bastidores dessa separação inesperada e descobrir por que até a pessoa que mais defendia Ítalo parece ter desistido de vez. Eu sou Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Galera, presta atenção no que o Thiago me mandou. E aí, irmão, eu vi a aula e segui o passo a passo, acabei agora. Gostei bastante da forma que você ensinou na prática. Diferentes de muitos no YouTube que só enrola e não ensina nada. Ah, e aqui não tem nada de depoimento fake não, tá? O Thiago, ele tá falando da aula gratuita que eu vou liberar pra você também, mostrando como gerar renda com a internet utilizando a Shopee. Sem enrolação, sem historinha triste, sem promessa milagrosa, sem ficar uma hora ouvindo alguém contar de como saiu do zero aos milhões. É conteúdo direto ao ponto, tá? Eu vou te falar uma coisa, tá? Só essa aula já pode te mostrar o caminho para você fazer os seus primeiros 500, R$1.000 ou até mais utilizando a internet. Ah, Marcelo, não acredito nisso. Perfeito, então não acredita em mim, tá? Clica no link na descrição ou escaneie o QR Code e tire as suas próprias conclusões. Porque, sinceramente, eu duvido que você assista essa aula inteira e saia sem aprender alguma coisa que você possa colocar em prática. Para mim, esse é o método mais simples que existe hoje para quem quer começar a ganhar dinheiro na internet. E não confunda simples com fácil, tá? Vai exigir trabalho, dedicação, você vai precisar executar, mas se você não conseguir aprender com esse método, eu realmente acho difícil você aprender com qualquer outro, porque ele foi feito para quem tá começando do absoluto zero. Link na descrição ou QR Code aqui na tela. Assista a aula e depois me fala o que achou. Ítalo Santos, ele viu o seu império digital começar a ruir depois daquele vídeo polêmico aí publicado pelo Felca, né, sobre a adultização, lá em agosto do ano passado. Desde então, a vida dele virou de cabeça para baixo. Vieram contas derrubadas, perfis suspensos por decisão judicial, a proibição de manter contato com jovens, perda de monetização, uma série de denúncias graves envolvendo festas com menores, incluindo relatos ali sobre drogas, topless, distribuição de preservativos. Tudo isso acabou culminando na prisão dele e do namorado. E o mais impressionante é que, até hoje, os dois continuam presos. Algo que muita gente nem imaginava ver acontecer com tanta rapidez aqui no Brasil. Mas no meio, em toda essa queda, havia uma pessoa que permaneceu ao seu lado durante boa parte da crise, ou pelo menos permaneceu até recentemente. A Camilinha, ela era considerada sua filha mais popular, uma peça fundamental para que toda a engrenagem das redes sociais de Ítalo funcionasse da forma que ele queria. Mesmo após toda a repercussão negativa e os escândalos que vieram à tona, a jovem continuou demonstrando apoio ao influenciador, chegando inclusive a participar de campanhas pedindo a sua libertação. Só que, ao que tudo indica, alguma coisa mudou. Recentemente, parece que a Camila descobriu informações que a fizeram repensar completamente a sua posição. Agora tudo indica que ela quer se desvincular de vez de Ítalo. A jovem apagou praticamente qualquer vestígio dele das suas redes sociais. Antes, havia diversas fotos dos dois juntos e até mesmo o perfil do influenciador aparecia destacado na sua biografia. Hoje, nada disso está mais lá. Camilinha surpreendeu seus seguidores ao apagar das suas redes sociais todas as publicações relacionadas a Ítalo Santos, incluindo os conteúdos em que aparecia defendendo o influenciador depois da sua prisão. Para quem não se lembra, né, ela foi a sua principal defensora quando ele acabou indo para a cadeia, chegando a ir até a porta do presídio com um pequeno grupo de apoiadores para poder protestar, pedir a soltura do influenciador. Quando a galera percebeu o que ela tinha feito, as especulações começaram quase que imediatamente.
limite. Afinal, sair de alguém que era uma das principais vozes na defesa do influenciador, que chegava até a ir à porta da prisão pedir sua liberdade para depois apagar tudo relacionado a ele e tentar se desvincular completamente a sua imagem do antigo pai, realmente levanta bastante pergunta. E foi aí que surgiram as teorias, né? A primeira delas dizia que, segundo algumas pessoas mais próximas aí, a decisão estaria ligada a uma nova fase da influenciadora, que agora pretende seguir carreira de forma independente e administrar a própria imagem sem a influência de Ítalo. Até porque ela está entrando na reta final da gravidez e a sua vida, né, vem passando aí por muitas mudanças. Só que pouco tempo depois, uma outra versão começou a circular e essa também fez bastante sentido para muita gente. Apesar de ter levado uma vida confortável em termos materiais enquanto morava com o papai Ítalo, uma vida de luxo, diga-se de passagem, existem relatos aí de que a jovem só teria percebido recentemente o tamanho do lucro que a sua imagem gerava para o detento aí nas redes sociais. Segundo informações, então, divulgadas por pessoas próximas, é dito que a Camilinha recebia cerca de R$50 mil por mês de Ítalo. Um valor bem alto, convenhamos, né? Mas aí veio o detalhe que teria mudado tudo. Ela teria descoberto que Ítalo chegava a faturar até R$250 mil numa única campanha publicitária usando os conteúdos ali ligados à sua imagem. E diante disso, a jovem não teria ficado nada feliz. Talvez ela tenha sentido que estava sendo usada. Será que é isso? Mas quem poderia imaginar, né? É só ela que não sabia que ela estava sendo usada. Diante disso, a Camila então teria decidido abandonar de vez a causa de Ítalo e seguir o seu próprio caminho, construindo a sua carreira de forma independente e com as próprias pernas. Inclusive, basta dar uma olhada nas suas redes sociais hoje para perceber essa mudança. Suas publicações agora estão muito mais voltadas para a família que ela está formando, né, para a sua gravidez, para os trabalhos que vem conquistando aí nessa nova fase da vida, já longe da influência direta do ex-padrinho. Com quase 6 milhões de seguidores, a Camila parece estar percebendo que consegue faturar muito bem, mesmo sem o apadrinhamento do antigo pai. E os números ajudam a explicar isso, né? Mesmo tendo ali hoje uma base menor do que na época em que aparecia constantemente ao lado de Ítalo, a influenciadora continua movimentando valores bastante altos no mercado publicitário. Segundo algumas informações também divulgadas, aí ela cobraria cerca de R$50 mil por uma sequência de stories, podendo chegar a faturar até R$150 mil num único dia de campanhas e divulgações. Sinceramente, eu duvido que seja esse valor tão alto, tá? Eu duvido, mas se é, parabéns, né? Ainda assim, os valores com certeza são valores ótimos, tá? Mas 150 mil ali parece um pouco fora da realidade, tá? Ainda mais por tudo aí que aconteceu com o Ítalo, querendo ou não, ela tinha vínculo com a imagem dele, não sei, mas enfim, comenta aqui o que você acha. Por outro lado, muita gente não deixou de lembrar que boa parte da sua base de seguidores foi construída justamente durante os anos em que ela esteve ao lado de Ítalo. Por isso, essa aparente decisão de abandonar o barco agora não foi muito bem recebida por parte do público e ela acabou sendo bastante criticada por pessoas que acompanhavam essa relação. A repercussão foi tão grande que a Camilinha ela precisou se pronunciar nas redes sociais para tentar acalmar os ânimos. E ela não fugiu do assunto, tá? A influenciadora demonstrou gratidão por tudo que o Ítalo fez por ela ao longo dos anos, mas afirmou que a sua vida mudou completamente depois que descobriu a gravidez. Segundo ela, hoje está muito mais feliz, né, vivendo ao lado do marido, da mãe e da filha que está prestes a nascer. E para deixar claro que pretende seguir em frente, ela ainda soltou uma frase que para muita gente foi interpretado como uma indireta. Ela disse o seguinte aí, ó: quem vive de passado é museu. Papai Ítalo sentiu essa lá na cadeia. Ai, minha filhinha me abandonou. Fato é que enquanto o Ítalo segue preso, a Camilinha parece ter decidido encerrar de vez esse capítulo da sua vida e seguir um caminho próprio longe da sombra do influenciador. Se ela vai conseguir continuar relevante dentro do seu nicho, sem toda a dinâmica que existia naquela época, só o tempo vai dizer, né? E sinceramente, fora os apoiadores mais próximos aí, mais ferrenhos de Ítalo, é difícil a gente ver alguém criticando a decisão dela de se desvincular ali do influenciador e seguir a sua própria vida. Agora eu quero saber a sua opinião, né? Você acha que a Camilinha, ela realmente se afastou depois de descobrir coisas que ela não sabia sobre o Ítalo? Ou tudo isso faz parte de uma estratégia para tentar reconstruir a sua imagem? E mais, você acha que ela conseguirá manter o mesmo sucesso e relevância nas redes sociais, seguindo uma carreira solo? Né? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Parece que o Ítalo perdeu a sua mais fiel seguidora, Ítalo. Não sobrou nada. Até o próximo vídeo. Tchau.